Olá, hoje é 27 de junho, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Neste boletim, a nossa pauta está dividida em 3 assuntos bem diretos: o caso Americanas, o golpe do falso advogado e os dados mais recentes do nosso mercado de trabalho. Podcast Radar FGV. A Operação Disclosure, conduzida pela Polícia Federal, está investigando supostas irregularidades envolvendo acionistas das Americanas. É importante pontuar um detalhe aqui. O foco da investigação são as pessoas físicas e não a companhia de forma direta. Mas os especialistas sempre destacam uma dinâmica muito clara do mercado, que é o fato de a imagem de uma empresa estar indiscutivelmente ligada à atuação dos seus controladores. O comportamento de quem lidera reflete direto na marca. E o ponto crucial é exatamente o que analisa o professor da FGV e AESP, Sandro Benelli. Ele explica que ter estruturas de governança, normas rígidas e mecanismos de controle é, sim, fundamental. Aparentemente, o impacto vai ficar restrito às pessoas físicas desse software. Eu acho que o impacto não vai acontecer direto na empresa, uma vez que a Americanas ela não foi citada nessa operação de software. Agora, uma coisa é clara, você não consegue dissociar uma empresa que tem software controladores muito fortes do dia a dia dos negócios. É muito difícil você explicar para o mercado financeiro, fornecedores, mesmo para clientes, que a relação é nenhuma. Então, é complicado dizer que não vai ter nenhum impacto. Governança é uma coisa feita para CNPJ, mas implementada por CPE. Então, quando as pessoas elas não estão alinhadas aos valores, à ética da empresa, por mais que a gente se esforce para ter uma governança saudável, e é óbvio que tem que dar para melhorar, a gente acaba tendo esse tipo de problema, onde as pessoas, mesmo que individualmente, elas não cumpram as regras que a gente está ensinando. É óbvio, e também não dá para ser ingênuo, que em algumas situações, os controladores sabem do que está acontecendo. Embora eles tenham sempre um discurso de defesa e dizer que não sabia exatamente o que se passava, você estava na mão do executivo, mas isso é muito difícil de ser defensado. Passando agora para a área de proteção ao consumidor. Só para dar uma dimensão do problema do chamado golpe do falso advogado, cerca de 1.500 denúncias sobre esse tipo de fraude já foram registradas apenas neste ano no estado de São Paulo. É um volume que exige atenção imediata e muita cautela de todo mundo. E a fraude funciona de um jeito bem engenhoso. Os criminosos utilizam nomes, fotos e até informações detalhadas de processos judiciais autênticos. O objetivo é convencer as vítimas de que elas ganharam uma causa na justiça e precisam fazer um pagamento via Pix para liberar os valores. A pesquisadora da FGV Direito Rio, Érica Baconi, explica que a sofisticação desse golpe assusta porque a apropriação de dados verdadeiros dá uma falsa credibilidade à abordagem. A gente já tem uma ferramenta do próprio Banco Central, que é o Mecanismo Especial de Devolução, o MED. Então, você pode entrar ali e reportar o incidente. E se aquela conta ainda não foi retransmitida, porque eles são muito ágeis e acabam distribuindo os valores em outras contas, é possível que haja o bloqueio dessas contas e aquele valor que estiver disponível, você muito provavelmente vai conseguir reaver. Indo agora para o nosso último tópico, os dados mais recentes divulgados pelo IBGE trazem perspectivas bem interessantes. A pesquisa mostra que o Brasil ganhou quase 1.200.000 novas empresas e organizações formais num período de apenas 2 anos. O levantamento aponta um crescimento contínuo de trabalhadores assalariados e um aumento da participação de profissionais com ensino superior no mercado. Isso é um reflexo claro de expansão do emprego formal no país. Só que apesar desses avanços estruturais, os dados revelam um contraste importante. A remuneração média de quem tem ensino superior simplesmente perdeu o ritmo no mesmo período. Ou seja, a força de trabalho formal está crescendo, mas os salários não ganharam esse mesmo impulso. Para entender como contornar isso, o economista da FGV IBRE, Rodolfo Tobli, avalia que a geração forte de empregos e a valorização real dos salários dependem da capacidade das empresas de crescerem e produzirem mais. O exemplo, a reforma tributária que já está em andamento, fazer com que ela possa ser cada vez mais aplicada e fazer com que as empresas tenham menos custo, que as empresas consigam contratar cada vez mais com custo menor e também gerar mais riqueza. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!